Olha que insanidade. O crente, ele consegue crer que Deus habita nele, mas todos os pecados habitam nele também. Então Deus habita com o pecado. Pecado e Deus não coexistem. O crente, ele consegue crer que ele tem Deus, mas ele tem demônios, então tem que expulsar demônio de crente. Mas aonde Deus habita? Quantos demônios que sobra? Eu não conheço um demônio que sobra onde Deus habita. Então é um evangelho bipolar. Quando eu faço cagada foi minha carne, foi o diabo, foi o pecado, foi tudo. E quando eu faço certo foi Deus. Mas não. Quando você fizer errado, foi Deus em você. Quando você pecar, foi com Deus em você. Quando você vacilar, foi com Deus em você, não foi o pecado. Aí a pergunta é, não, mas então como que eu pequei? Do mesmo jeito que Eva pecou. Olá, seja bem-vindo a mais um Empreendireito. Agora eu entendi qual é o olá que eles ficam falando que eu faço. Que eu fiz naturalmente. É esse olá, mas nada a ver. É bullying isso aí. Fala, ó, depois comenta aí se não é engraçado esse olá dela aí. Tem graça nenhuma. É muito engraçado. Viu? Continua aí. Seja bem-vindo a mais um Empreendireito. E hoje nós temos um convidado muito especial. Vocês vão gostar muito. Daqui a pouco o Jairo vai apresentar eles. Mas antes, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Já deixa o seu like. Ativa o sininho, que é para quando a gente postar os próximos vídeos, para que você receba o anúncio, o chamado de que o vídeo foi postado e você possa acompanhar a gente aqui. Você que acompanha desde os primeiros, eu tenho certeza, né, que tá se engrandecendo nessa jornada, assim como a gente. E é isso aí, mais um episódio. Estamos aí. Né? No último você judiou de mim, agora não judia mais, né? Pois é. Vocês viram que vocês gostaram? Foi bacana o último episódio, né? Foi muito, muito legal. Mas o de hoje é sempre melhor. É, a gente tem esse dom aí, né? O melhor é sempre o próximo. A gente tem esse dom. Agora, quando for o 100, a gente tem que se entrevistar de novo, né? Pra gente não ficar tão assim por baixo. Porque não seremos mais as mesmas pessoas, com certeza. Sem dúvida. A propósito, o convidado de hoje, ele é uma dessas pessoas que depois que você conhece, você também não se torna, não, você deixa de ser a mesma pessoa que você era. Via de regra, isso acontece. Acontece comigo, aconteceu com muita gente. Com muita gente que eu conheci ao longo dessa jornada, que faz parte desse meio que a gente convive. É um cara que veio no mundo, né, de uma maneira muito improvável, porque Deus tem um projeto muito grande para a vida dele, e esse projeto tem cada vez mais se construído, se constituído, se multiplicado. Essa que acho que é a grande sacada dele. Ele é empreendedor, ele é pastor, ele é polêmico, ele é pai pra caramba, um baita de um marido, um baita de um amigo, um baita de um conselheiro. Enfim, é um cara que literalmente ganha-se demais ao estar perto. E aquilo que você entende como ganhar é só uma fração do que se pode ganhar estando perto dele. Estou muito feliz dele estar aqui hoje, estou muito feliz da oportunidade de a gente bater esse papo aqui dentro desse contexto do Empreendireito, que você sabe qual que é o nosso propósito, que é levar conteúdo de qualidade para você. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser muito, muito profundo e vai ser muito importante para você. Espero que faça muito sentido para a sua vida. Depois você dá o feedback para a gente. Conosco, Carl Dietz. Fala, pessoal, tudo bem? E aí, grande Carl? Primeiramente, obrigado pela coragem de vocês me convidarem aqui, né? Eu tô ficando com medo já. Não é qualquer lugar que me chama para falar. Mas tudo começou naquele dia que eu tava no LX procurando cápsulas Nespresso Zênios. É verdade. E aí eu achei uma sacola de cápsulas e era R$1.000 e poucos. Eu negociei por 750. Cápsula do quê? De De Nespresso. café? Nespresso. Nespresso Zênios, que é um pad, assim, é a linha profissional do Nespresso. Aliás, estou até com saudade. Se vocês tiverem para vender aí, me avisem, porque acabou lá em casa. E aí, quando eu fui buscar, eu fui lá rapidinho, paguei, e quando peguei o sacolão assim, meus filhos entraram e foram falando inglês comigo. E aí a moça falou assim: nossa, teus filhos falam inglês? Nossa, filhos são herança do Senhor, né? Eu falei: são. Por isso que a única coisa que a gente pode dar para Deus, né? Filhos, porque se a herança do Senhor é dele, né? Ela parou e aquilo virou uma conversa e no final ela falou: viu, amanhã à tarde, ou 2 dias depois, à tarde, 2 horas da tarde, você pode vir falar com meu marido aqui?
Por Vamos favor. falar com teu marido, né? Tipo, vim buscar cápsulas. E ali foi a genialidade da Tati Lorenzetti. Que legal. Me Foi assim? colocou dentro de uma sala, fechou a porta e falou: agora se conheço aí. Aí eu conheci essa figura aí. Se vira. Os aplicativos todos bateram e a gente tem uma coisa em comum, né, Jário? A gente tem coragem, né, cara? É isso aí, mano. A gente odeia frango, a gente odeia gente medíocre, a gente odeia gente politicamente correta, É isso aí. gente fraca atrasa a raça humana. A evolução. Né? E ali foi o ferro afiando o ferro. Foi mesmo, cara. E Foi de lá muito pra cá legal. a gente tem uma história junto. Então, sou muito Temos. honrado de ser parte da tua casa. É. Ver teus filhos sendo campeões. É isso tua aí. esposa se desenvolvendo no beach tênis. É isso aí. E a gente é vizinho de praia, né? Então, É bem o isso. verão promete. Comecei, ó, eu vou fazer uma inconfidência. Comecei até a fazer crossfit, até um pouco, até porque Olha. fico vendo esse caboclo aí. Mas eu falei, ó, aí eu parei de beach tênis, entendeu? Porque você tem que manter o equilíbrio, né? Porque você fazer crossfit, jogar beach tênis e ter um renegade, diz que não pode fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. É muita Aí agora, coisa. agora eu equilibrei o jogo. Cara, mas assim, é muito, muito legal estar aqui contigo e eu vejo isso demais. Quando o Cal fala sobre coragem, é porque realmente é um bando de bunda mole conformado que não dá conta, né, do embate. E aí, aí vai usar o mecanismo mais fácil, né, que se tem para bater nos outros, que é bater nos outros na sua ausência, né? Porque bater nos outros na sua presença, daí não, daí eu tenho respeito, né? Porque aí pelo menos está tendo oportunidade ali do contraditório imediato. Mas assim, cara, isso sempre espere de mim, conte comigo, né? Da minha parte a gente sempre vai ter isso aí, tá? Muito bom, tô felizão de você tá aqui. Entendeu, Bruna? Como é que é? Foram mais de 800 cápsulas que eu comprei dela. Eu fiquei pensando, tudo começou com café. Café. E é Olha por isso. por isso que depois de tanto tempo eu tive que começar a tomar café. Olha aí. Porque olha que, imagina, se eu não tomasse café, esse encontro teria demorado mais. Rapaz. Queria acontecer. E foi uma né? benção, viu? Acredito Porque eu não que sabia que eu fazia aquele monte de café lá. E o que você tinha 700 cápsulas de café? Boa assinatura. pergunta. Boa pergunta É assinatura, sua. né? É. Ó, por que chama empreendireito esse negócio? Porque eu já errei muito empreendendo. Entendeu? E um dos empreendimentos errados que eu fiz na minha vida foi um restaurante. Né? Aí eu tinha um restaurante e aí o cara pegou e foi lá e falou para mim que precisava ter um café. Aí eu fui, fiz uma assinatura, peguei uma máquina de café, coisa mais bonita do mundo. Daí a pouco não parava de chegar cápsula, não parava de chegar cápsula. E assim, você não dava nem conta de vender o tanto de cápsula que chegava. No final, faliu o restaurante. E aí eu fiquei com aquele mundaréu de cápsula Cara, lá. Falei assim, uma o que eu cápsula faço? top. Era bom. Nespresso Zenius é o nome da... É a era linha bom. profissional de pad das cápsulas Nespresso, né? E aí foi disso. Aí apareceu essa benção pra... E aí só compro por assinatura, então eu não tenho assinatura. Então eu vivo, né, stalkeando ali. Quem tem? Ah, é? Eu não sabia. Não dá pra comprar assim. Entendi, não sabia. Então você tem que ter um CNPJ, precisa ter alguma coisa assim pra... Aí nesse dia que a Tati pegou e marcou a reunião com a gente ficou com... na hora que ele chegou tinha um cara que tava lá conversando comigo que ele conhecia, não sei se é amigo, colega, não sei, conhecia. Aí fica uns 5 minutos, 15 minutos conversando, daí a pouco ficou só nós dois conversando ali, e aí era tipo 12h30 da tarde, 12h20, 12h30 da tarde, ficamos até às 18h. Aí ele falou, tem que ir, cara, porque eu tenho um compromisso. Você não quer ir, não? Não quer ir no churrasco lá e tal, do Marvels que a gente vai ter? Um clube de homens que a gente reúne. Mas ele convidou meio desbaratinado, assim, né? Vou convidar por educação. Não, primeiro que ele falou meio que, é porque os homens de hoje em dia... Eu falei, não, é que você tem que conhecer esses homens, né? Eles existem, né? Daí ele falou alguma coisa assim, então me mostra. Daí eu falei, hoje à noite te mostro os 80 deles. E daí o cara pegou, eu blefei, ele veio no 12 e terminou lá no churrasco. Já. Terminei lá. E hoje ele faz parte dessa confraria Marvel, né? São 100 homens ali que a gente sistemicamente se reúne todo mês. Todo mês. Presta conta um pro outro. Processo de edificação gigantesco, muito legal. A gente é homem, né? A gente conta tudo. O pau quebra. Porque meninos que escondem, né? O que fazem. Isso aí, o pau quebra. É muito, muito forte, assim. Muito bom. E assim, edifica Mas muito demais. forte em que sentido? Tudo. Vocês entram Bruna, na aí em porrada? tudo. A gente toma cerveja, toma vinho, come carne, fica até as 5 da manhã.
100 homens Fala- no espaço gourmet. Fala dos erros que cometeu para que outro venha e te admoeste, te coloque na linha e te coloque no andar. Ali você pode apresentar a tua vulnerabilidade, porque é só macho que apresenta vulnerabilidade, entendeu? Covarde esconde, é assim que funciona. E aí a gente faz esse processo ali, é muito bom. Cara, foi ali que eu recebi a palavra sobre a candidatura, foi ali que muitas vezes quando eu estava numa situação muito difícil ali, de verdade, assim, se encontrava caras justos, né, que te orientava e te dava norte, até hoje, não só ali, mas em muitos momentos da minha vida, assim, eu ajustei. Eu tenho para mim que, né, não só eu, mas eu acredito que muita gente que participa de lá fala a mesma coisa, assim, né? O processo de ser homem, é por isso que é legal, né, de falar, porque aí a gente abre uma janela que eu gosto de entrar, mas muitas vezes as pessoas não estão... Mas ser homem é um processo, entendeu? Ser homem é um processo. Não é um processo, é um processo que você precisa cada vez mais desenvolver, cada vez mais maturar. E é um processo que envolve, sim, violência, entendeu? O homem, ele tem isso dentro dele. Eu vi uma mulher outro dia falando o seguinte: ó, um homem que não é perigoso não serve para nada. Um homem que não, né? Porque envolve isso, envolve obediência, entendeu? Envolve compreensão de Deus, envolve compreensão do seu propósito aqui na Terra, envolve proteção, entende? E assim, e ali é um processo, um mecanismo que você consegue trabalhar isso tudo. E o que é mais legal é que isso tudo é um fruto e é um processo de amor, assim, ó, que explode, né? E aí, então, a gente está falando sobre isso, porque o homem, né, de acordo com o projeto de Deus, cara, é a melhor criatura que pode existir. O problema é que a gente não está dentro do projeto de Deus. O problema é que o mundo está formando homens que não estão dentro do projeto de Deus. Aí a gente tem filhos desassistidos, a gente tem mulheres desamparadas, a gente tem uma sociedade frágil, a gente tem o comunismo tomando conta, e é assim que caminha a humanidade. O sucesso dos legendários denuncia a lástima do que viraram os homens no país, né? É isso aí. O Legendários denunciou o Exército Brasileiro e a Igreja Nacional, né? É isso aí. Duas coisas que deveriam para formar homens, né? Duas coisas que às vezes até desconstruíram o homem. É isso mesmo, é isso mesmo. Entendeu? Entendi um pouco. Entendi mais ou menos. Mas é uma confraria. E essa Última confraria... sexta-feira do mês, começa às 7h30 e vai até às 5 da manhã, até o último ir embora. E são 100 homens que são associados. Então, ali a gente decide ser íntegro, né? Porque integridade não é não errar, né? Integridade é tornar públicos os teus erros. O problema de Adão não foi ele ter pecado, foi ele ter se escondido quando Deus ele procurou Adão. Porque Deus não perdeu Adão do lugar que ele criou Adão, né? Então, quando Deus fala, Adão, cadê você? No original é, Adão, aonde você é? Porque ele era em Deus. E ele, na ausência da integridade, ele saiu da comunhão com Deus. E Deus falou, Adam, where are you? Aonde você é? Porque você não está mais em mim. Você saiu da frequência. E se Adão tivesse ali não se escondido e já falado para Deus, a história seria completamente outra. Né? E os homens hoje, o problema deles não é que eles erram. Porque a gente erra, eu erro. Mas é a covardia de não assumir publicamente o erro. Qual que é o problema? Qual que é o problema de errar? Só que aí você pega um apelo religioso, né? Um país católico, um país evangélico. Errar é você apostatar da ideologia, né? Evangélica. Porque a religião não te deixa errar. Só que isso veio do humanismo, onde você é o que você faz. Se você fizer legal, você é legal. Se você fizer feio, você é feio. E a religião importou o humanismo, por isso que a religião está mais secularizada do que a gente imagina. Ela não tem nada de Deus naquilo ali. Religião, se fosse bom, não tinha mais de 45 mil no mundo, né? Uma só já era suficiente. Daí eles vão descobrir, não é boa, então cria outra. Daí a outra também não é boa. E daí as pessoas perguntam, então qual que é a solução? É não ser nada. É ser você, teu nome. O que você é? Eu sou o Cal. Não, mas você é católico? Não sou nada. Eu sou meu CPF, eu sou pagador de imposto. Não me enfie
num rótulo. E se está no Brasil, paga muito, inclusive. Porque quem se define se limita, né? Então, quando você fala que é alguma coisa, você já está deixando de ser um monte de outra coisa. Sabe que eu me prendi ali numa coisa que você falou. Que Adão se escondeu de Deus, né? Adão não foi lá e não assumiu as consequências. E aí, várias vezes a gente escuta, né? Aquela piadinha. A culpa é da Eva. Então, se a gente for olhar, a culpa nunca foi culpa da Eva. Não é Eva, né? Foi Tanto que Adão você nunca vê Deus indo tirar essa história limpo com Eva. Por quê? Porque a instrução foi dada para Adão, que não era para comer fruto. Não foi dado para Eva. Então, Eva, no fundo, nem errou. Talvez quem falhou foi a falta de instrução de Adão sobre Eva. Que é a mesma falta de instrução do marido hoje sobre as mulheres. Sobre a esposa. Que é a mesma instrução que Paulo falou. Mulheres, sejam ensinadas pelos vossos maridos em casa. Então, isso é outra coisa que eu ensino lá no Marvels. Eu não sou pastor da mulher de ninguém. Sou pastor dos maridos delas. Delas eu me nego a ser. Né? Porque o maior pastor que uma mulher deveria ter é o marido dela dentro de casa. É isso aí. Aí se o homem não é nem homem, quando que ele vai ser pastor? Nunca. Né? É bem assim. É bem desse jeito. E assim, dessa passagem tem um ponto interessante, que assim, denuncia ainda mais a falência, né, do homem ali, né? Porque, Adão, onde é que você está, né? Ou quem você é? A mulher que tu me deste me fez comer o fruto. O primeiro frango, né, da humanidade já estava ali. Já estava ali, o primeiro. Aí chega para Eva, a serpente que tu criaste me fez. Tipo, todo mundo jogou, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A culpa é minha, eu coloco em quem Passou 6.000 anos e a gente continua procurando o culpado. Esse tem sido o processo, né? E mal sabe o ser humano que não tem problema falar que errou. O reino, Deus, ele trata a gente pelo que ele diz que nós somos. E ponto. Você é o que Deus diz que você é. E se eu fizer tudo errado, você continua sendo quem Deus diz que você é. E se você fizer coisas extraordinárias para Deus, você não se torna 1% a mais do que Deus já tinha dito que você é antes disso. Por isso que a obra na fé, ela não é um requisito, ela é um fruto. A gente é salvo para as boas obras, não por causa de. Então, não por causa das boas obras, mas para as boas obras. Então, e a religião, ela quer ser salva por causa das boas obras. Então, eu preciso ajudar o outro, eu preciso perdoar, eu preciso... Não, cara, você não precisa nada. O que eu preciso, então, para ser salvo? É receber. Receber o quê? Receber a realidade de que tem um Pai Celeste e que Ele te justificou e que Ele te redimiu, que Ele te perdoou de uma vez para sempre. Você já pensou que loucura que a gente ainda confessa pecados hoje? Para que a gente confessa pecado? Um Deus que te perdoa para sempre. Quantas vezes você precisa pedir perdão para Ele depois disso? Nunca mais. Então o princípio da confissão nunca é ser perdoado. A gente confessa um ao outro para ser curado. É o princípio diagnóstico. Eu preciso confessar para Ele, para que... A Bíblia diz, confessai-vos uns aos outros, orai e sereis curado. Então a gente se confessa mais para cura do que para perdão. Porque perdão a gente já é perdoado. Antes de pecar a gente já foi perdoado. Você confessa para resolver isso na tua vida, isso. Né? É terapêutico, é cerebral. E aí isso é uma parte do que vocês fazem lá no Marvels. Marvels, então. Se confessa. Porque é o seguinte, hoje ser homem é desafiador. Qual que é a diferença do Marvels para a maioria, se não todos os outros movimentos de homens? Que o Marvels ele não existe para eu ensinar os homens a serem machos. Seja homem, uhul, ah! Não é isso. Ser macho é um estado biológico, mas ser homem é um estado espiritual. Sim. E a tirania está em um homem sem Deus. Todo homem que tenta ser homem fora de Deus, ele é um machista. O que é um machista? É um homem sendo homem fora de Deus. Só que em Deus, o machista ele não tem a tirania. Então ele continua sendo um homem, só que não tirano. E aí o que é importante? Existem duas disfunções na vida de um homem. Na verdade, na vida de todo ser humano, existem duas principais disfunções. A primeira delas é a disfunção de identidade. Pouca gente nasceu com uma estrutura familiar que cultivou uma identidade
formada. Então ela é deformada. Naturalmente o ambiente vai deformando a gente. E a segunda é a distorção de gênero. Então hoje o desafio de um crente não é ser crente, é ter uma identidade e um gênero saudável. Onde eu não tenho confusão de gênero e onde eu não tenho uma confusão de identidade. E aí o Marvelous, ele existe não para transformar o Jairo num homem, mas é para chamar de dentro desse homem o Jairo. É uma ativação profética, na verdade. Por quê? Porque homem todo mundo é, mas o Jairo homem, só o Jairo pode ser. É isso. Né? E o Wonders lá, a gente tem uma confraria de mulheres também, minha esposa preside. A gente chama para fora a Bruna mulher, não a mulher que você é. Porque a mulher que você é já existe... Né? Seres humanos já passaram 60 bilhões na Terra. Então, na nossa humanidade, a gente é tudo igual. Só que na nossa identidade. A gente é unique. Deus nunca repetiu 2 vezes um ser humano. E essa é a loucura do Criador, né? Ele fez 60 bilhões de vezes a mesma coisa diferente. Como que é possível? É a mesma coisa. Tipo assim, não tem outra espécie, entendeu? É uma espécie, ele fez 60 bilhões de versões diferentes. Então, quando se entende isso, a gente descobre que o nosso problema é mais de ordem de identidade e gênero do que espiritualidade. Porque não existe um ser humano bem espiritual saudável onde o ser humano dele está deformado. Sim. E hoje o problema nosso é cognitivo, né? No terceiro mundo não se tem uma formação de primeiro mundo. E eu gosto muito desse comparativo, né? A gente está num país que é cristão, evangélico, só que você pega todos os índices de violência doméstica, crimes, desemprego, e eles são disparados perto dos países ateus, que socialmente eles são anti-Deus. Mas como que eles são anti-Deus e o ambiente deles é mais favorável do que o nosso? Porque a vida de equidade não tem a ver com Deus, tem a ver com a inteligência. Então a gente tenta espiritualizar o burro no Brasil. A gente fica orando com gente tonga. Não, ora mais. Não tem que orar. É mandar para a escola. Mandar para a escola. Mandar pro professor, né? Mandar para academia, mandar ler um livro, mandar... É instrução. Né? Então a base de uma vida abundante é a sabedoria. É isso aí. Não é a espiritualidade. Aí nos países desenvolvidos, qual que é o problema lá? Lá o problema é de ordem espiritualidade. Aqui é de ordem de racionalidade, de falta cultura. Civilidade. Para o crente da América Latina falta cultura, não falta espiritualidade. Tanto que na América Latina inteira, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, é tudo muito crente. É gente pentecostal, é gente do fogo, enche em estádios. Só que falta cultura. O que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ter um filhote, como que cuida de uma criança, como que não abusa dela. Aí você vai nos países desenvolvidos, lá tem tudo que diz respeito à cultura, só que eles não conseguem ter a inocência de crer. Eles não conseguem ter espiritualidade. Então, quando os discípulos estão ali na Porta Formosa e aí tem um aleijado, o Pedro ele fala assim, ó, riqueza de ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Um aleijado não precisa de riqueza de ouro. Ele precisa de algo a mais do que... Então hoje a igreja europeia, a igreja da Austrália, a igreja norte-americana, ela na verdade, a igreja do Canadá, ela está saturada de ouro. Só que ela precisa de se levanta e anda. Ela está esperando o comando do poder de Deus. E aí nesses países que falta evangelho mesmo, né? Que é transformar água em vinho, é dar vista aos cegos, é os sinais, prodígios, maravilhas acompanhando uma palavra pregada. E aqui no Brasil está cheio de milagre, mas a sacanagem acontece ainda no meio das famílias, dos pastores, né? O escândalo dos bastidores de uma igreja brasileira, da igreja católica brasileira, né? O tanto de casos de padres, são disfunções mais cognitivas do que espirituais, né? Massa. Ô, Cal, um dos motivos pelos quais, né, eu pensei
na verdade, desde o começo, né, penso em te trazer, mas sobre os assuntos, né, que tem muito a ver aqui com o que a gente trata, é a maneira como eu vejo que você conduz a INC, né? A CHF, né, especial. Assim, INC é a Igreja no Cinema, né? E a CHF, Central House Fellowship, que basicamente é um centro de formação, né, que você tem ali, que você construiu. E outro dia eu estava conversando com o Ciro, né, que até veio aqui também no nosso podcast, e ele estava falando com ele, e aí ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, hoje a gente não tem grandes problemas lá na INC, né, problemas de ordem espiritual, problemas de ordem... Enfim, né? Como, né, desses que a gente está acostumado aí em termos sociais aí, né? De ver e até eventualmente ali outras igrejas passando. E aí na hora me veio um insight sobre esse processo que você implementou ali, né, nessa comunidade, que é um processo de formação. E eu até falei sobre isso para ele. Eu falei assim, cara, não tem porque... Você pensa que são anos qualificando e preparando e formando as pessoas. Na medida que você vai colocando racionalidade, problemas que são né, corriqueiros, comuns, assim, né, na grande maioria das pessoas, ali já se passa. Você não tem um problema de iniciativa, você não tem um problema de falta de responsabilidade própria, você não tem, né? Todo mundo que assume ali tem capacidade de fazer e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão, como que se deu isso. Foi intencional, foi acontecendo, é um núcleo, enfim, para onde que a gente caminha, né, com esse projeto? A Igreja no Cinema, ela surgiu de uma paixão que é eu ser pastor, eu como pastor ir na igreja dos meus sonhos, né? Porque a gente a vida inteira fala da igreja ideal, mas um dia eu me peguei falando mal da igreja de novo. Mas até para isso, até para o pessoal contextualizar, para quem não conhece o Cal ainda, né, para vocês entenderem assim, o sonho de ser pastor. Para vocês entenderem, falando aqui, né, sobre ele é a terceira ou quarta? Terceira geração de pastor, tá, da família dele. O avô dele veio da Alemanha há 94 anos atrás, né, desembarcou aqui no Brasil na primeira missão luterana, né, de pastores aqui no Brasil para fazer o processo de evangelização, sempre lotados aqui na região sul, basicamente, né? Aqui, aí o pai dele faleceu há 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, aos 84 anos, né, e sendo pastor a vida toda. E o Cal é o caçula de 7 filhos, né? É o caçula de 7 filhos. Eu falei no começo aqui, né, que tem um propósito, porque o pai dele já tinha feito cirurgia, né? 2 vezes. Era a segunda gestação depois de uma vasectomia. A segunda gestação depois de uma vasectomia. Aí o antes de mim morreu. E aí o antes dele então, morreu. Precisou, né, o milagre morrer para depois nascer um duplo milagre. O duplo milagre, né? Porque se ele vivesse, minha mãe não ia ter mais um, né? E aí ele cresceu nesse ambiente. O pai dele abriu uma chácara aqui em Curitiba, Chácara Bom Pastor. Na infância dele foram mais de 8.000 pessoas que moraram na casa dele, né? Ele até comentava há pouco aqui o que fez com o primeiro dinheiro dele aos 14 anos. Ele foi lá comprar bermuda, porque sempre ganhou bermuda, sempre viveu de doação, porque essa era exatamente a maneira, né, como se dava ali dentro daquela comunidade. Então ele cresceu num ambiente muito religioso, vou chamar, né, usar esse termo, muito religioso. O pai dele sendo um pastor, linha dura, inclusive, daquelas igrejas, mulher para um canto, homem para o outro, aquela coisa toda, todo mundo com o cabelo cortado igualzinho, né? Vi algumas fotos já. E aí ele cresceu nesse ambiente, casa, e aí começa a encontrar sua identidade em Deus, e naturalmente o princípio né, de ser único. Na medida que é único, a leitura começa a ser diferente, né? E aí surge a INC nesse processo todo. Eu levei o azar de crescer numa casa com os 3 piores tipos de seres humanos que existem no mundo. 3 grupos lazarento na mesma casa. Quais? De um lado eu tinha os bandidos safados sem vergonha, que eram os que moravam lá. Então meus pais pegavam gente da rua. Então era traficante, assassino, mãe solteira, travestis, aidéticos, cancerosos.
Gente esperta, entendeu? Gente safada, sem vergonha mesmo. Porque guarda uma coisa, ninguém é pobre por ironia do destino. A pobreza é um botão apertado. Eu não tenho dó de pobre. O pobre, ele precisa fazer algo para conseguir ser pobre. Entendeu? Porque ser pobre não é não ter dinheiro. Ser pobre é uma conduta de disposição mental que você termina na ruína. E Deus, ele tem problema com isso. Deus, ele... Tanto que Jesus, um dia, ele estava ali sendo recriminado e Jesus falou assim, cara, relaxa, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Porque Jesus nunca se preocupou em tirar a pobreza do mundo. Lutar contra a pobreza, tal, nunca. Não era o foco de Jesus. Porque deixar alguém ser pobre é um direito de liberdade. Por isso que liberdade é sempre maior que igualdade. Esse movimento de igualdade social é estúpido. Por quê? Porque o cara que quer ser pobre, isso é um direito de liberdade. Não, eu quero ser assim, cara. Quero morar aqui na rua, quero tomar banho no chafariz e não me incomode. E é desse jeito na sociedade mesmo. Porque e as quando pessoas moraram lá em casa. Você vai acessar esse pessoal, eles te xingam tudo, sai daqui, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Eles têm origem, a maioria deles tem casa. Só que a maioria deles não perdoa, a maioria deles traíram, a maioria deles estão debaixo de um rancor. Mas enfim, esse é o primeiro grupo que estava lá. A gente era 50 pessoas, 9 da minha família e 40 internos, homens e mulheres. Aí tinha o segundo grupo, que é outro grupo difícil de aguentar. São os legalistas. Meu pai, minha mãe e todos os obreiros ali. Meu pai é altamente legalista, mas legalista assim da raiva, entendeu? De não poder jogar futebol no domingo, não usar bermuda, não... Minhas irmãs com 12, 14 anos usando roupa da minha mãe de 45 anos. Véu na cabeça. Chegava no culto, meu pai que mandava você sentar, você senta ali, você senta aqui e tal. Brinco, nem pensar. Legalista. Por quê? Porque o legalista, ele se sente superior aos outros. É a síndrome de Hitler. Eu sou melhor que os outros. Essa é a peste do legalista. E o terceiro era a classe dos hipócritas. Eram meus irmãos. Meus irmãos na frente dos meus pais, eles cantavam um hino, davam testemunho na igreja. Era um cara de aleluia. Aleluia. E durante a semana eles estavam metendo louco na escola. Um fumando, o outro usando droga, o outro pegando todas as meninas. E eu olhava aquilo e só me subia a ira. Me subia a ira dos bandidos, me subia a ira do meu pai sendo pateta de igreja, meus irmãos sendo hipócrita. Então eu cresci com esses 3 volumes na minha cabeça e com 18 anos eu peguei o cacetete e sentei a porrada na mesa e me voltei contra todos eles. Subi para 10 com meu pai, subi para 10 com meus irmãos, abomino a hipocrisia, até hoje, odeio hipócrita, sinto o cheiro deles assim só do jeito que eles cumprimentam. E abomino o espertalhão, né? Gente ligeira, gente tenta ser malandro, entendeu? Aí pensa essas 3 coisas dentro da mesma casa. Esse sou eu. Então hoje eu sou um detector ou de malandro, ou de hipócrita, ou de religioso. E aí no meio disso quando eu fui dar o meu grito de liberdade, como todo filho de pastor, né? O que você faz? Então eu vou fumar, vou beber, vou... Eu falei, cara, que loucura é essa? Como é que eu vou beber se eu vi o que a bebida fez com o seu Rui, com o seu Rafael, com o Francisco, com o Dionísio? Não, então eu vou não dá. Pegar todos os meninos da escola. Mas eu já via a patetice que eram meus irmãos fazendo isso. Não levava a lugar nenhum. Sempre estavam sem dinheiro, sempre estavam... E aí é verdade que eu empilhei todos esses erros e usei de escada para minha vida. E hoje meu desejo é que as pessoas... Eu existo para desviar as pessoas dessas 3 categorias de existência. Porque a maioria dos seres humanos você vai se identificar com uma delas. Ou você é todo bonitinho, legalista, ou você é um hipócrita, que você é camaleão. Cada ambiente você se converte a um ambiente. Raramente alguém é a mesma pessoa em todos os ambientes. Ou você é um malandrão, que sempre está buscando a vantagem, né? Cultura brasileira gosta disso, né? Aí foi, sempre namorou uma menina só, casou virgem, né? Não, aí eu rompi com o erro. Eu falei, não, cara, eu me nego a ter uma vida meia boca. E aí sabe o que é interessante, Jaro? Que hoje meus filhos, né? Lá em casa, 4 filhos.
sou pai, sou montanhista, gosto de fazer travessia também. Hoje eu falo para meus filhos, vocês não precisam ser 10 em nada. Que isso é outra bobagem de vida. Filho, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor. Você cria uma sociedade de competição e não de cooperação. Se eu falo pro meu filho ser melhor, o que eu tô falando para ele? Cara, lute contra os outros. Os outros são rivais, são adversários. E aí um dia eu cheguei pro meus filhos e falei assim, seguinte, aqui vocês não tem que ser 10 em nada, esqueça. Não perca tempo fazendo isso. Uma sociedade que muda tão rápido, você ser 10 em alguma coisa é você perder teu tempo. Você vai passar os anos, você vai ver que você foi 10, ganhou aquela medalha, que bom. E agora? Não, agora passou. Só que eu falei para meus filhos, vocês estão proibidos de ser 6.9 em qualquer coisa da tua vida. Aqui em casa a regra é 7 em tudo. 7. Você não precisa ser 10. Mas 6 e 9 aqui está proibido. E isso foi uma matriz que me trouxe até aqui. Eu sou um cara assim que eu nunca fui 10 em nada. Eu nunca fui e nem quero ser. Não tenho essa ambição. Agora, nunca fiquei em recuperação numa matéria. Não sei o que é reprovar de ano. Não sei o que é começar uma coisa e não terminar. Não sei o que é namorar alguém e não casar com ela. Porque eu creio numa vida excelente, onde todo dia vivido é um dia que não precisa mais ter saudade. E aí uma vida bem vivida, ela nunca te dá saudade de nada. Nada, tudo que passou assim. Sabe quando você tá farto? Né? Por exemplo, você não tem fome, depois você come. Por quê? Tô satisfeito. Você comeu. E saudade é um dia mal vivido. Saudade é a fome do que não te preencheu. Tipo assim, tenho saudade quando eu era jovem. Isso é mal. Nossa, tenho saudade quando nossos filhos eram pequenos. Isso é mal. Então eu me condicionei a viver uma vida sem saudade. Só que só tem uma condição. Para ser sem saudade, você precisa ser intenso e pleno em tudo. E é gostoso viver assim. Porque aí o contentamento e a piedade, a Bíblia diz que são 2 elementos, que é grande fonte de lucro. A piedade unida ao contentamento. A Bíblia chama isso de grande fonte de lucro. E assim eu aprendi cedo a viver nesse estado, né? Que você tem a piedade, que é a reverência, você tem o temor sobre as coisas. Eu sou um cara assim bem ousado, mas meu temor é bem alto. Não sou um cara inconsequente das coisas. Em contrapartida, meu nível de contentamento é sempre pleno. Tipo assim, eu não sou o cara do endividamento. Não, quero morar na casa tal, na cobertura, na penthouse do prédio tal. Não. Eu tenho que cuidar até para não lutar contra a escassez. A escassez ali, tipo, não, tá bom assim, né? Essa ausência de ambição, né? Eu não tenho a ganância, mas sem querer você se limita na ambição também, né? Você esquece um pouco da ambição. Mas quando você tem esse estado de contentamento, porque o contentamento, estar contente, é o princípio antidepressivo. Não sei se você sabe, mas a depressão é uma ausência de conteúdo. Né? Qual que é a diferença do asfalto do primeiro mundo e do terceiro mundo? É o quanto eles cavaram para baixo aquela rodovia e preencheram com camadas onde o asfalto não cede e não faz buraco. Então, quando você tem uma depressão, é onde faltou cimento, faltou conteúdo. E aí eu aprendi cedo que uma vida de contentamento é uma vida que a depressão nunca passa perto. Não tem como ser depressivo, deprimido numa vida contente. Se tiver conteúdo, né? Se for uma vida com conteúdo... Conteúdo não tem depressão. Não tem espaço para essa depressão. A depressão é justamente essa variação, né? Você citou ali os 3 piores tipos de pessoas ali, de acordo com a minha experiência. Visão, né? Com essa experiência. E qual seria o 4º tipo de pessoa? Ou um tipo bom de pessoa? Como que é essa? O tipo bom de pessoa é a pessoa que, em primeiro lugar, nunca saiu do lugar de humildade. Porque a humildade é a mãe de todas as virtudes. Então, eu não consigo te dar algo se eu não tiver humildade. Porque dar envolve humildade. Eu não consigo receber de você humildade se eu não for humilde. Eu não consigo perdoar você se não for humilde. Eu não consigo servir você. Eu não consigo ser servido. Então, se você olhar
toda relação humana ela está sustentada pelo ato de humildade. Porque o contrário é o orgulho. O orgulho... Isso. E o que é orgulho? É uma coisa que você tem ou uma coisa que você perdeu? Essa é uma boa pergunta. O que é? É uma coisa que você perdeu. Perdeu para quem? Perdeu a humildade. Ah, A tá. ausência de humildade já é orgulho. Então, orgulhoso, ele pensa que ele não é. Porque ele fala, não tenho orgulho. Então, mas não é essa ótica. Você tem que avaliar se você tem humildade ainda. Uma pessoa que perdeu a humildade, ela está num estado de orgulho e não percebe. Primeiro sintoma do orgulhoso. Fale para ele que ele é orgulhoso, ele imediatamente vai dizer que não é. A negação. O humilde, ele fala, ok, eu vou pensar sobre isso. Se você está me dizendo que eu sou orgulhoso, obrigado pelo feedback. obrigado, eu vou analisar isso. Né? Não precisa concordar imediatamente. Só que o orgulhoso, não, ele é negação. Eu não sou. Eu faço esses testes com as pessoas, eu gosto. Trabalho com muita gente, né? Então, às vezes, eu já solto, viu? Você é orgulhoso. Não sou. Aí eu falo, ó, tá vendo que é? Você acabou de comprovar. Só que o orgulho, lá no cara... litoral o povo fala, né que é? Né que é? O orgulho, eu tenho uma teoria minha que é meio de herege, sabe? O orgulho, o perigo dele, que a gente cai nele porque ele não é pecado. Ele também é pecado, só que ele é 10 vezes pior que pecado. Mas aí eu coloco da perspectiva que a gente cai no orgulho porque ele não é pecado. Mas como não é pecado? Antes de Adão conhecer o mal, se relacionar com o pecado, um anjo já virou demônio. Então o orgulho, ele precede o pecado. Ah, tá. Certo? Ah, tá. Nesse conceito. Nesse conceito. Tá. Mas você vai entender mais ainda. É porque sob a perspectiva, digo, do comportamento, sob a perspectiva daquilo que se espera dos indivíduos, ele está bem catalogado ali, né? Isso, só que ele é um câncer, a mãe dos pecados. Ele é pior que pecado. Pecado é tranquilo, perto do orgulho. Não estou dizendo que ele não é pecado, estou dizendo que ele é um pecado elevado com você, porque a independência de Deus é a pior. E aí, quando Adão conhece o mal, maldade, miséria, enfermidade, 3 coisas que a gente foi criado para não se relacionar. O homem, o ser humano, ele não é criado para se relacionar com a miséria, que é a pobreza, a maldade, que é cogitar o mal, ele não foi desenhado para isso. E a enfermidade, que a gente não foi desenhado. Nosso corpo, ele é um corpo que ele tem mecanismos de imunidade. Então, quando Adão ele inaugurou o pecado, a pobreza entrou no mundo. Pobreza é um pecado e a gente trata como se não fosse. Né? Eu digo que a pobreza é o pecado mais cultivado pela igreja hoje. A gente cultiva, a gente feed, a gente alimenta a pobreza, retroalimenta. Só que aí a Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo. Ele dá graça ao humilde. Se orgulho fosse pecado, Deus não resistia ao soberbo, porque Deus nunca teve um problema com o pecador. Você já percebeu que Deus não tem problema com o pecado? Não. Com o assassino, ele não tem problema com o ladrão, ele não tem problema com o prostituto, com o adúltero. Mas por que ele diz que com o orgulhoso Deus ele resiste? Ser resistido por Deus é Deus se tornar o teu ante. E aí, o que é orgulho? Na minha pesquisa. Na minha percepção, antes de você responder, só para eu aprender, é a independência de Deus. Então, assim, eu não preciso dele. É um pouco antes ainda. Orgulho é quando você muda a sua consciência em relação... É um equívoco da sua própria autoconsciência em relação a algo ou alguém. Então, por exemplo, quando o anjo, ele era um anjo. De repente, ele olhou e falou assim... Nossa, você é igual a Deus. Então, a criatura, ela perdeu a noção de quem ela era em relação ao Criador. Logo, ele caiu no orgulho. Então, quando você começa numa empresa, por exemplo, você começa lá de baixo. E você tem gratidão pela empresa, você é fiel, chega no horário, sai depois, faz hora extra, você ajuda todo mundo. Aí você vai subindo, certo? Quando você vira chefe da empresa... Você começa a olhar para a empresa falando, essa empresa precisa de mim. Não sou eu que preciso dessa empresa. Essa empresa sem eu aqui, quero ver o que dá dela. Boa.
Percebe que ele perdeu a noção de quem é ele em relação à empresa? É a síndrome da esposa de jogador de futebol. Né? A maioria dos jogadores de futebol, eles começam com a Jurema e terminam com a Georgina. Por quê? Porque quando eles eram Zé Ninguém, pé rapado, era a Jurema que levava eles e sentava no canote da bicicleta, que morava segurando a onda, limpando casa enquanto ele treinava. Aí quando o cara ele ganha um pouquinho, ele se muda de estado, de país, ele perde a noção da consciência de quem ele é em relação àquela mulher. O que ele faz? Troca de mulher. E assim a gente é com tudo. O orgulho, ele é... Diante do orgulho, Deus ele desliga o jogo. Deus aperta o botão e fala, não, acabou. Por isso que eu primeiro. Mas você fala isso sobre, por exemplo, os nascidos de novos ou qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Inclusive os nascidos. Por isso que daí eu falei que por que o orgulho não é pecado? Porque se fosse pecado, a gente, nascido de novo, não caía nele. Só que talvez o pecado mais perigoso para quem já nasceu de novo é o orgulho. O que é o nascido de novo? Nascido de novo é quem passou por uma experiência quântica de sepultar a velha criação que ele é e se tornar uma nova pessoa, literalmente. Hoje, o que eu tenho percebido? A gente vive uma época que a gente é uma multidão de evangélicos crentes que aceitaram Jesus, mas nunca nasceram de novo. Aí o evangelho não funciona. Não tem como funcionar. Existem 2 tipos de gente no mundo. A alma vivente e o espírito vivificante. O que é alma vivente? É um ser humano que tem uma psique, uma ânima dentro de uma grande bio, a massa. Que é exatamente a configuração de um cachorro, de uma vaca. Nós somos animais como um cachorro. A diferença é que a gente é racional e ele não. Só que Jesus, o último Adão, o homem inseminado em Maria, a mãe de Jesus era Maria, mas o pai de Jesus, na verdade, era o pai de Cristo. Jesus é o filho de Maria, mas Cristo é o filho de Deus. Tanto que essa diferença é importante entender, porque hoje a gente precisa entender que a gente não consegue ser Jesus, mas a gente consegue ser Cristo. O divino se fez carne para que a carne voltasse a ser divina. Isso é nascer de novo. E para ser divino só tem um jeito. Você precisa morrer primeiro. Então hoje a gente vive uma geração que aceitou Jesus sem nunca ter morrido. Porque para aceitar Jesus você não precisa de nada. Só levantar a mão, ele solta um foguete dentro do culto e eles falam agora 20 pessoas aceitaram Jesus. Então você tem Jesus como escolar em você, que Jesus está com você, mas ele não está em você. Isso não mudou nada em você. Uma pessoa aceitar Jesus não muda nada. Por isso que ela continua pecando todo dia, lutando contra a carne, tentando matar o eu, tentando... Aí a gente tem todas as músicas, inclusive poéticas, em cima disso. Quero morrer para mim mesmo, quero matar a minha carne. Ué, mas era para estar morta já. Porque uma coisa que morreu, ela não fica todo dia acordando com você de novo, viva, certo? E por que a gente canta de novo? Quero morrer, quero me matar, quero... E Paulo ele fala, se alguém está em Cristo agora, ele é uma nova criação. A palavra original ali é protótipo, ele é um novo protótipo. Que protótipo era esse? Ele era uma alma vivente, ele tinha um corpo e uma alma. Agora ele é um espírito vivificante, ele é um corpo com espírito. Ele não é mais um corpo com uma alma. E só tem um jeito de você nascer para essa nova criação, é se você primeiro morrer. E como que morre? Numa confissão, onde você fecha os olhos, visualiza e você ora a oração que Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. De agora em diante, já não sou mais eu, Cal, que vivo, mas é Cristo que vive em mim, não é com mim, é em mim. E esse viver que agora vivo na carne, está falando da vida física, na carne, não é no espírito, não é orando. Esse viver que agora vivo
Na carne, eu vivo pela fé. Aonde que a gente se perdeu? Quando a gente creu que teu corpo é um depósito de pecado. Olha que insanidade. O crente ele consegue crer que Deus habita nele, mas todos os pecados habitam nele também. Então Deus habita com o pecado. E não dá. Não. Pecado e Deus não coexistem. Não. O crente ele consegue crer que ele tem Deus, mas ele tem demônios. Então tem que expulsar demônio de crente. Mas aonde Deus habita? Quantos demônios que sobra? Eu não conheço um demônio que sobra onde Deus habita. Então é um evangelho bipolar. Quando eu faço cagada foi minha carne, foi o diabo, foi o pecado, foi tudo. E quando eu faço certo foi Deus. Mas não. Quando você fizer errado, foi Deus em você. Quando você pecar, foi com Deus em você. Quando você vacilar, foi com Deus em você, não foi o pecado. Daí a pergunta é, não, mas então como que eu pequei? Do mesmo jeito que Eva pecou. Eva tinha pecado? E como que ela pecou? Então a gente não é pecador. Enganaram a gente. Quando falaram pra gente que a gente é pecador. Porque olha... Buguei nessa parte, não consegui acompanhar o raciocínio. Para saber mais. Para saber mais, lê esse livro aqui, ó. Eu não consegui acompanhar o raciocínio de como que eu erro, mas não foi eu que errei, foi eu e Deus que erramos juntos. É que Deus ele não sai de você quando você erra. Quando você peca, vamos ser mais direto ainda. Quando o ser humano peca, Deus ele não vai embora. Ó, agora tô de mal com você. Aí quando você limpa o pecado, Deus volta aqui. Não. Ó, eu fui lá, nasci de novo, agora eu peguei uma arma, tô com raiva do meu vizinho, vou lá e dei 3 tiros na cara dele. Você continua crente. Você continua crente. Mas e Deus está em você a hora que tá você em fez você. isso? E nesse momento, o processo emocional de raiva que eu tive ali, de ira que eu tive ali, né? Literalmente, tô com ira, né? Tô com raiva, tô com todo esse sentimento, um desejo de matar e literalmente vou lá e mato, né? Alguém, né? Dentro desse caso hipotético aqui. Qual que é o processo de restabelecimento? Eu vou te falar como que a minha percepção, tá? E aí eu fico olhando sempre para isso, até para esse processo de compreensão. Eu olho muito sob a perspectiva da paternidade, literalmente, né? O meu DNA tá no meu filho. O meu filho segue sendo meu filho, independentemente do que ele faz. Bingo. Isso aí. Independentemente, ele sempre vai ser o meu filho. Aí ele foi lá, cometeu um erro, eu tô com ele. Ele matou alguém, ele deixou de ser teu filho? E aí o que aconteceu? De momento nenhum. Mas você não estava com ele quando ele fez isso. Não, mas eu estava nele. O DNA tá nele. Meu sangue tá nele. É mais do que tá. É mais do que tá com ele, tá nele. Ele é eu. E aí, esse é o poder de ter filho. E aí, nessa perspectiva, ele foi lá e cometeu um erro. Naturalmente, ele vai pagar pelo erro. Vai. Porque a minha presença nele não o isenta de pagar fisicamente nessa carne pelos erros que ele acabou cometendo. No momento que ele se voltar para mim, porque o pecado faz ele se afastar de mim, não eu me afastar dele. Ele que se afasta de mim. Né? É ele que... Porque ele tá com vergonha, ele tá com erro e tudo mais. Na hora que ele faz esse processo... Aí ele vai lá e se arrepende no meio, tá pagando o preço por aquilo que ele acabou cometendo. E aí então ele volta para mim em algum momento, pai, né? Me perdoe, eu te amo e tudo mais. Falei assim, não há que se pedir perdão, eu estava aqui te esperando esse tempo todo, né? Você é meu filho e tudo mais. Enfim, essa é a minha leitura. Aí. Acertou. Porque quem nasceu do espírito é espírito. Eu não deixo ser espírito quando eu peco. Eu não deixo ser espírito quando eu vou lá e mato alguém. Só que aí a pergunta é, por que ele matou alguém? Porque ele se afastou. Porque ele é mau? Ou porque ele é imaturo? O homem que não nasceu de novo, sendo bom, ele continua mal. Guarda isso. O homem que já nasceu de novo, sendo mal, ele continua sendo bom. Porque é sobre ser e fazer. Eu só sou de quem eu descendo, certo? Filho de cachorro é cachorro, filho de pato é pato, filho de cavalo é cavalo. Então só tem um jeito de eu me tornar divino. Nascendo do divino. Então fazer coisas boas não te converte em nada. E as pessoas hoje querem se converter fazendo coisas boas.
E elas Mas não vão se isso tornar. não dá às pessoas o aval de fazer coisas ruins? Não, porque sem o aval elas já estão fazendo. Elas precisam de aval? Se proibir de pecar, as pessoas param de pecar? Não. Então liberar, quem é nascido de novo também não vai pecar. E a grande questão está na maturidade. E o problema que a gente tem é que assim, a maturidade ela vem com sofrimento. A gente acaba tendo que sofrer muitas vezes para vir a maturidade, que é uma grande burrice. Isso aí. Né? Por quê? Porque quando você chega... Vamos pegar o exemplo da sua filha. Cara, sua filha é uma menina madura pra caramba. O que precisou fazer para que ela fosse madura e, né, que ela fosse tão preparada, por exemplo, quando vai se comparar com o pessoal dela? Você levou ela para a escola, passou perrengue, quanta formação não teve, né? Quanto processo educacional Isso não aí. teve. Então, aí essa falta de educação, que era o que a gente até estava falando ali no começo, essa falta de educação faz com que a gente demore demais para desenvolver a maturidade. E aí a percepção do resultado dos erros que a gente comete demora. Eu demorei muito para perceber as consequências de erros que eu cometia, né? E a gente nunca vai conseguir ser outra coisa enquanto a gente crê que a gente é um pecador. Se você diz que você é um pecador, você está certo. Aí a gente abandona as bets. Está certo. Porque se a gente não mudar essa consciência, a gente abandona as bets. Já estou no inferno mesmo. Porque é hipócrita. Eu já estou no inferno. Eu vivo um evangelho que é proibido pecar. Porque os religiosos, eles me odeiam nisso. Porque o cara que fala que eu sou um herege porque eu acredito numa vida sem pecado é o cara que fica bravo comigo que eu falo que quem peca não vai para o inferno. Ele fala, não, quem peca vai para o inferno. Eu falo, bom, se quem peca vai para o inferno, você vai para o inferno. Porque você peca. Dentro Daí dessa ele fica concepção. aqui, mas é que eu não vivo no pecado. É que eu não... Olha que loucura. O mesmo cara que crê que é impossível viver sem pecar é o cara que crê que é impossível não ir para o inferno sem pecar. E é duas estupidez. Ninguém vai para o inferno, para começar. O inferno é o lugar que a gente volta de lá. A gente já estava condenado no inferno. Jesus veio e salvou a gente de lá. Somos salvos. Ah, mas todo mundo vai para o céu? Não. Para ir para o céu tem uma condição. Qual que é a condição? Nascer de novo. Porque quem não é espírito não herda a vida eterna. E quando você nasce de novo, você nasce do espírito. Agora você tem um espírito em você. Você se torna um homem divino. Então, antes de você nascer de novo, você é um ser humano, meramente humano. Você não tem espírito, certo? Um cachorro tem espírito? Não. Se ele morrer, ele vai para onde? Faço ideia. Para o mesmo lugar que um homem. Do pó ele veio, do pó ele voltará. Eclesiastes diz isso. Quem pode saber se um cachorro ou nós vamos para o céu ou não? A verdade é que todos nós vamos para o mesmo lugar. Do pó viemos, do pó voltaremos. Isso aí. Li certo? ontem essa daí. Hã? Li ontem essa daí. Eclesiastes 3 ou 3, eu acho. E aí você olha que é interessante, porque para herdar a vida eterna, você precisa ter uma condição. Ser espírito. Por isso que nascer do espírito é a única coisa que nos torna um homem espiritual. E aí agora eu não sou mais um ser humano espiritualizado. Na verdade, eu sou um espírito em estado humano. Eu sou um espírito, eu não sou esse ser humano aqui. Eu não me defino mais. Por isso Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim vive eternamente. E quando que você vai poder ter a oportunidade de crer em Jesus? Quando você está vivo ou quando você está morto? Quando você está vivo, certo? Sim. Então Jesus está falando que é possível você estar vivo estando morto. Assim como é possível você ser vivo depois da morte. A verdade é que a humanidade sem Deus, que não nasceu de novo, ela está morta. Só que ela está num estado de ser humano, vivo. É um ser vivo. Só que é plano da eternidade, ela é morta. E Jesus falou, quem crê em mim, passou da morte para a vida. Isso acontece quando eu morrer, isso acontece quando eu estou vivo. Esse que é o ponto interessante. E Eva, vamos voltar para Eva. Eva era pecadora? Não. Mas como que alguém que não era pecadora pecou? Eva não era pecadora. Ela estava num lugar perfeito, o Espírito pairava.
no ambiente, não tinha dor, não tinha pecado, não tinha miséria, não tinha nada. Como que Eva, sendo perfeita, pecou? Do mesmo jeito que eu e você hoje, nascidos de novo, em perfeição, ainda pecamos. Ainda pecamos. E aí tem uma coisa que justifica por que Eva pecou. Por quê? Por um lapso de ignorância. Qual que é a única razão que um homem ainda peca hoje? Pela ignorância. Só. Ignorância do quê? De burrice. Quanto mais burro você é, mais pecado você vai fazer. Mas burro do Pela, quê? pela ignorância de cognitivo, consequência. intelectual ou Isso. espiritual? Depende, se você for um pecado espiritual, é espiritual. Se for um pecado cognitivo, é cognitivo. Não, mas é. Por exemplo, casamento. Ó, vamos pegar os 9. Trair uma esposa é burro. É isso aí. Um ser humano que pondera, que tem as faculdades mentais no lugar, ele entende que 15 minutos de orgasmo não vale a mãe dos meus filhos lá em casa. É tongo. É um ser humano idiota. Mas ele não pode pegar esse mesmo contexto e entender assim, eu errei, eu pequei, Isso. mas isso não Porque muda é burro. nada. Porque Mas isso não me tira da graça, isso não me leva para o inferno. Isso, mas não não- muda nada. Mas não muda. Por quê? Porque se parar de pecar tira alguém do inferno, Jesus morreu à toa. A gente não vai ser salvo porque não pecou. A gente já é salvo porque Jesus salvou a gente. Mas então esse burro pode continuar traindo a mulher Aham. livremente. Que ele vai para o céu do mesmo jeito. Vai. Mas em algum O que momento. leva para o céu? Parar de pecar? Ou crer em Jesus? Crer e Pela fé. aceitar e ser um verdadeiro Não. seguidor. Isso já inventaram. Está onde escrito isso aí? E ser, não. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Ponto. Não de obras. E isso aí é a obra que você está falando. Isso é obra. Não de obra. Não de coisinha bacana que você faz para que ninguém se glorie. Certo? Fazer coisas boas salva alguém? Não. E quem que inventou que fazer coisas más condena alguém? A obra é neutra. Ela não te dá o direito à eternidade nem te tira. Agora, esse cara que peca, ele não reina em vida. E o ser imagem e semelhança entra onde? Reinar em vida. Não é para ir para o céu. Eu não quero ser imagem e semelhança para ir para o céu. Eu quero ser imagem e semelhança agora. E se você não for imagem e semelhança? Aí você vive escravo. Você vive uma vida que não tem nada a ver com o que Deus te criou para isso. E aqui que está o ponto. A gente está parando de pecar para ir para o céu. Não, é para você parar de pecar para trazer o céu para a terra. Para viver as realidades do reino do céu agora. Que o crente religioso, o que ele ora? Maranata, Senhor, ora, vem Senhor Jesus, porque aqui está difícil. Está difícil porque ele não trouxe o céu para a terra. Agora, quem vive a realidade do reino e vive o céu na terra, eu tenho bem pouca pressa de ir para o céu. Mas aí ele traz Zero. o reino porque ele parou de pecar, certo ou não? Não necessariamente. Eu peco bastante. Mas você peca porque você quer? Porque falta minha inteligência, falta capacidade emocional para algumas coisas. E aí quando você Só que se aí é o ponto, ó. arrepende, Ó, não, muda. É que não, quando eu amadureço. A palavra é maturidade. Quando eu amadureço, eu mudo. Vamos pegar um homem ateu. Em regra, um ser humano, ele peca mais com 20 anos ou com 50 anos? Com 20? Deveria ser com 20, né? É com 20. Por quê? Porque com 20 ele é inconsequente. menos maduro do que com 50. E a vida de fé, a espiritualidade, o princípio do pecado é a ignorância. A ignorância da falta de experiência. Então, mais maduro que a gente é, menos a gente peca. Ó, vamos pegar. Só que aí assim, que é ó. o ponto. Até o homem sem Deus, mais maduro, ele peca menos. E aí como é que fica a espiritualidade dele? Porque daí é aqui que um monte de crente leva surra de maçom. Um monte de crente leva surra de espírita. Leva surra de umbandista. Que aí você vai ver no score social, um bandista aqui que tem cultura, ele peca bem menos do que o crente que ora e deve para todo mundo. E é um desgovernado. Por isso que daí a gente volta lá na conversa inicial. A ignorância, o pecado é um estado de ignorância. Não é um estado espiritual. Só que ele era espiritual antes da cruz. Antes da cruz era um problema espiritual. Você se espiritualizava para conter o pecado. Depois da cruz, Jesus ele tirou o pecado do mundo. Esse pecado é o pecado hamartia.
O Cordeiro de Deus tirou a hamartia do mundo. Por isso que a gente tem domínio sobre o pecado hoje. A gente tem domínio. Os discípulos não tinham. Adão não tinha depois que pecou. Salomão não tinha. Davi não tinha. O pecado era mais forte do que eles. Então era um sacrifício, um sacrilégio. A vida do sacrifício espiritual era lutar contra o pecado. Hoje a gente governa sobre o pecado. Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, foi a expiação substitutiva. O Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo. E agora a gente faz hamartano. O Cordeiro de Deus tirou a hamartia do mundo. Mas a atitude pecaminosa que eu e você tem se chama hamartano. Não é hamartia. Aí aqui você já vê que no grego a Bíblia é outra. No português, pecado é pecado. Mas no grego tem pelo menos 4 definições de pecado em textos diferentes. Então, hoje a gente não vence o pecado se espiritualizando. A gente vence o pecado amadurecendo. É uma questão de maturidade. Amadurecendo enquanto ser humano. Isso. Porque o herdeiro, se a gente trouxer para o Enneagrama, por exemplo, né, se a gente for trabalhar lá com ira, o orgulho, vaidade, destemperança, cara que não gosta de gastar dinheiro, avareza, medo, gula, luxúria, preguiça, né? Pra gente trazer esses 9 pecados. Quanto mais maduro você é, menos você deixa de praticar. Prova disso que um cara não nascido de novo, bem instruído, ele consegue vencer esses 9. E aí como é que se justifica isso? É isso aí. Um cara bem instruído, bem treinado, né? É isso mesmo. Vários homens bem sucedidos. Eles vivem isso aí em casa e gospem na cara do crente. Tem raiva de crente. Por quê? Porque a salvação é pela fé em Cristo. E uma vez que eu recebi, eu tenho. Quem crê em mim, passou da morte para a vida. Mas e se ele for homossexual? Quem crê em mim, passou da morte para a vida. Mas se ele for adúltero? Quem crê em mim, passou da morte para a vida. Independente do tipo de vida que tiver. É isso, independente. É isso. Só agora, que aí que tá. O herdeiro, somos enquanto transformados é menino, de glória em glória. O herdeiro, enquanto ele é menino, a Bíblia diz que ele vive igualzinho o escravo. Sendo senhor de tudo, ele está debaixo de tutores e curadores. Então, a desvantagem de pecar é em vida. Quem peca não reina em vida. É um escravo social. Se eu peco no adultério do meu casamento, eu não reino sobre o casamento. Se eu peco nas finanças, sonegando imposto, fazendo negócios ilícitos, eu não reino sobre o dinheiro. E assim é sobre todas as camadas da vida. E todo ser humano, no fundo, ele quer reinar sobre as coisas. Que é o domínio. Quando Deus criou o homem, ele falou, tenha sobre a criação domínio. O domínio está no nosso DNA. Todo ser humano ele tem gana, desejo legítimo da natureza divina em nós de dominar. Agora, o homem sem Deus, ele se torna um tirano dominando. É um domínio tirano. O homem com Deus é um domínio servindo. É um domínio que evolui as coisas, né? Não é um domínio que sujeita as pessoas que se aproveita delas, né? Esse está um pouco no livro. Fala um pouco pra gente. É uma revolução. Esse livro aqui é um livro que... Quer mostrar ele? Esse livro que eu levei 10 anos escrevendo ele. Aqui tem 4 fundamentos de uma fé sem religião. Eu existo para tirar a religião do Evangelho de Jesus. Jesus e a religião, eles não se misturam. Tanto que foi a religião que crucificou Jesus. O sistema que incriminou Jesus foi a religião. Então o reino ele é vazio de religião. E aqui tem um livro que tem 4 fundamentos do reino, que é graça, justiça, herança e glória. Quando você acessa a vida pela graça, que eu acabei de falar agora, você vai descobrir que você tem uma justiça de Deus. Por isso que não é a nossa obra mais que nos justifica. É a justiça de Deus em Cristo, onde Deus ele olha para você e enxerga Cristo em você. E essa justiça de Cristo em nós, por isso Paulo ele falou, o mistério que estava oculto há séculos,
E que mistério é esse? Alguém lembra? Isto é, Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. A vida de glória, que é a vida no reino, a gente só tem em nós porque Cristo está em nós. Só que vale lembrar que Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Mas o Deus Filho, que era o ungido de Deus, que era Cristo. Cristo é o Deus Filho. E hoje a gente consegue ter o Deus Filho em nós. Por isso nós somos ungidos de Deus. Nós somos o Cristo de Deus hoje. Então é Jairo de Cristo. Tem o Jesus Cristo. Tem a Bruna Cristo. Tem o Cal Cristo. E aí olha que interessante. Jesus, ele ficou 30 anos sendo Jesus, certo? 30 anos ele só era conhecido na terra como filho de Maria. Quando ele transforma água em vinho, todo mundo fala, opa, esse aí não é normal. E aí ele começa a fazer os milagres e se divulga que ele é o Filho de Deus. E aí, quando ele pergunta, Pedro, uns falam que eu sou profeta, outros falam que eu sou isso, aquilo. Quem que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo. Ele não falou, você é Jesus. Não, tu és o Cristo, filho. O Filho do Deus vivo. E aí ele fala, isso não foi carne e sangue que te revelou. Ali foi o teste de DNA celestial, que estava impresso para a humanidade. E pasme, foi a única violação que incriminou Jesus. Quando Pilatos pergunta, eu lavo minhas mãos. De acordo com a Constituição aqui da terra, não encontrei nele falha alguma. Que vocês incriminam ele? E aí sabe o que está escrito lá? Eles abrem um pergaminho e falam assim, porque ele a si mesmo se fez filho de Deus. Crucifica-o. A religião nunca vai deixar eu e você se relacionar com Deus como filho. Sempre ele é Senhor e você é um devoto, é um escravo, é um servo, mas nunca filho. E sempre tem um intermediário. Porque a relação de pai com filho não tem mais manutenção. Entre um senhor e escravo tem uma manutenção, é o trabalho. Eu tenho 8 funcionários. Se um deles parar de produzir, tem que demitir. Por isso que antes da cruz, Deus era Senhor, nós éramos servos. O meu serviço sagrado me sustentava na relação com o Senhor. Depois da cruz, uma vez que você nasce do teu pai, o que você precisa fazer para manter essa relação? Nada. Não precisa nem olhar na cara dele. E aí é o ponto, né? O filho pródigo, ele nunca se desviou de Deus, do pai. Ele estava desviado da comunhão com o pai. Da comunhão. Então hoje, quem nasceu de novo hoje, é possível ele se desviar da comunhão. Viver fora da comunhão. E aí nesse livro aqui, imagine que esse livro aqui para ilustrar, a Bíblia tem 31 mil versículos mais ou menos. Agora você imagina que 31 mil versículos é como uma caixa quebra-cabeça com 31 mil peças. E aí eu te dou essa caixa, mas esqueço de te dar a tampa. Quanto tempo você vai levar para construir essa quebra-cabeça? Não vai construir. Você não vai conseguir, certo? Não. Esse livro aqui é a tampa dos 31 mil versículos. Nós estamos a vida inteira lendo a Bíblia peça por peça. Você chega no culto domingo, teu pastor fala, abra lá em Eclesiastes 3:24. Aí você procura a pecinha do 3:24, é uma pecinha meio azul. Aí você olha a pecinha, vira a pecinha, compara com outra pecinha. Mas quando terminou, você chora até pela pecinha e guarda de novo na caixa. Mas a verdade é que pouca gente viu as pecinhas encaixadas. E o dia que você enxergar as pecinhas encaixadas, sabe quem que você vai ver na Bíblia? Você vai ver você. Enquanto você não se enxerga na história bíblica, você não entendeu a Bíblia. Que é o objetivo de tudo. E eu sou um cara que eu sou tido como prepotente, meio herege, não sei o quê, porque eu só tenho uma segurança, eu me enxergo na Bíblia. Então eu sou descendente de Abraão, tenho a bênção de Abraão na minha família. Eu entendi que os judeus são um dos povos mais bem dotados e ignorantes ao mesmo tempo na terra. Os judeus, ele veio para que eram os seus e os seus não reconheceram. Aí você olha, como que pode os caras que têm tanto prêmio Nobel esperando Jesus vir ainda? Se a gente já está em 2025, porque ele veio.
Como que pode um povo hoje não crer que Jesus já veio? Estão esperando ele vir. Não. Isso é pior que ateísmo. Porque o ateísmo... Pior, né? Né? Porque daí é uma negação. É uma né? negação. Né? É a negação do que está se vendo, né? Do que está posto, né? E aí é o seguinte, tudo que Deus disse está na Bíblia. Mas o que isso significa está nesse livro. Então esse livro aqui fala do significado das coisas da Bíblia. Não fala das coisas da Bíblia. Porque eu tô careca de ver crente que sabe tudo, mas não mudou nada. Eles vivem como se não soubesse nada. Porque é igual Natal. A maioria das igrejas que você vai... O que é o especial de Natal? É recontar a história que todo mundo já sabe. Aí a gente vai lá só pelas crianças mesmo. Você já sabe que é 3 magos, que é o cordeirinho, os anjos descendo, a estrebaria e blá, 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 blá. Mas onde que está um especial de Natal que fale pra gente o significado das coisas? O que estava acontecendo ali de verdade, né? Por que o anjo? Por que os astrólogos, os magos? E aí, quando você entra no significado das coisas, aí você fala, meu Deus, o Natal não é que Jesus nasceu. O Natal foi um desespero de um pai com a humanidade, recuperando todos os filhos. O Natal não é sobre o filho, é sobre o pai recuperando os filhos. E aí muda até lá na tua casa. E não tem mais desse, né? Não tem. Tem mais Acabou. 2 só. Ó, olha aqui, pessoal. Esse ano eu escrevi, inclusive... Aqui. Esse aqui é um devocional que... É o livro que o Cal escreveu, ó, curtinho. 25 dias preparando seu coração para o advento. 25 dias. Aqui é um devocional onde ele basicamente explica o significado, né? Do Natal, sobre toda essa perspectiva de Deus, né? Sobre a perspectiva desse ato bacana. Ele fez 100, já foi o 100, Já né? foi. Se tiver pedido, tiver demanda... Ano que vem vai sair na 2ª edição, capa dura. E aquele livro, O Escândalo da Graça, Esse como livro que as pessoas que têm Está interesse disponível no fazem? Mercado Livre para o Brasil inteiro. Eu mando R$ 79,90. Aqui é R$ 89,90. Mas lá R$ 79,90 já inclui o frete. Então tem sido muito bom lá. Qualquer lugar a gente despacha sempre, todo dia. E quem quiser fazer parte do Marvels, né? Como que faz? Primeiro quero convidar a Igreja no Cinema, você que é de Curitiba. Todos os domingos nós estamos no Shopping São José, Shopping Ventura e Jardim das Américas. Todos os domingos. Agora a gente termina esse domingo e agora dia 21 e voltamos no primeiro domingo de fevereiro. Então é uma igreja que tem férias, inclusive. A gente ama isso. Janeiro inteiro a gente está na praia. E o Marvels, ele é uma confraria que, na verdade, tem 15 pessoas já na lista de espera. Nós somos uma confraria fechada em 100 homens. A pessoa ela paga uma associação de 5 encontros. Então, nesse valor de 5 encontros, já tem 5 churrascos, 5 confrarias. É sempre um bom vinho, um bom chopp, uma boa cerveja e muita carne. 70 quilos de carne para 95 homens. Então, a gente come muito. Não, é verdade, isso aí. A gente ama. E o Marvels, ele é uma coisa boa porque eu descobri que na igreja o que falta para as pessoas não é relação, falta tempo. E aí a gente descobriu que entrar uma madrugada adentro é o tempo que a gente precisava para aprumar algumas conversas, né? Então, minha esposa faz na 2ª sexta-feira do mês o encontro das mulheres e eu faço na última sexta-feira do mês o encontro dos homens. E ali as mulheres ficam com as crianças, depois os homens... teoricamente, deveriam ficar com as crianças. A gente não empurra para as avós e tal, né? Não, mas em um lugar onde elas fiquem em segurança e bem cuidadas. Mas é sempre muito bom. Então, o Marvels não tem vaga no momento. Mulheres tem 40 na fila de espera também. Porque eu decidi manter o 100 para manter a qualidade da relação, né? Mais de 100 já fica meio um eventão, assim, onde a gente não se viu praticamente, né? Então, são 5 anos já reunindo esses homens. Bastante, né? Hã? Com 100 já fica 100 bastante. já fica muito. Às vezes não consigo nem falar direito com o Jairo quando tá lá. E a gente tem daí a cada bianual, né? Cada 2 anos, a gente tem uma conferência Marvels daí para 200 homens. Onde a gente fica 3 dias juntos. E aí a gente faz um intensivão, uma imersão de 3 dias sobre a hombridade. Legal. Os desafios de ser homem do século XXI. Legal. Muito bom. Muito bom. Quer? E o roteiro daí? Hã? E o roteiro daí? Que roteiro? Então,
Que a gente não tem roteiro. A gente começa com uma ideia e vai pra onde tem que ir. E foi culpa sua essa, tá? Por quê? Porque foi você que foi conduzindo desse jeito aí. Era o Posso jeito que tinha colocar, que né, ser. culpa, né? Então a gente faz outro. Esse livro aqui E é igual essa visão. Jesus. Para uns é cheiro de bom perfume e para outros é cheiro de morte. Ele é detector de religioso. O religioso odeia esse livro. Mas, cara, assim, é um livro que a gente tá lendo em casa, na mesa, né, com os meninos, e tá sendo muito legal. Muito legal mesmo, assim, sabe? Que vai te dando o norte, o caminho, você vai discutindo. Tem 120 anos de evangelho aqui nesse livro. Eu acredito muito, assim, né? A gente teve aqui a gravação do episódio de quando eu saí do jejum, né? A gente gravou aqui. E aí foi... Então foi muito forte, foi muito, né? Então a gente leva a espiritualidade assim, como uma coisa mais séria, né? Eu acho que das coisas sérias, a coisa mais séria, a razão disso. Para quem não nasceu de novo, importa nascer de novo. Jesus, ele falou assim, antes de qualquer discussão teológica, ele estava falando com um pastor ali. Ele olhou pro cara e falou, viu? Importa nascer de novo. Com isso ele estava dizendo que nada mais importa sem antes nascer de novo. É isso. Você não se torna um ser espiritual se você não nascer de um. Por isso a gente é de que a gente nasceu. A gente não é espiritual se espiritualizando. Essa é a diferença da nova criação para todas as outras religiões. A gente nasce do divino. Isso muda tudo. Muda tudo. Calzão, muito bom, cara. Bom demais ter você aqui. Bom demais essa conversa. A gente conversa dessas coisas num bate-papo, mas foi muito legal sob a perspectiva, né, de entrevista. Eu penso que saiu com mais aprendizado, que, cara, cada vez mais Deus siga te usando na vida né, das pessoas que acessam a sua vida, das pessoas que chegam próximo de você, que cada vez mais todo projeto missionário que você tem, cara, se expanda, multiplique, né? Siga de maneira muito significativa, que é isso que você faz muito bem. Muita gente já transformada pela tua vida, pela tua história, pelo teu entusiasmo, pela tua persistência, pela tua tranquilidade, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim. Outro dia a gente estava numa conversa, assim, ele chegou, fica em paz, a vida é longa, né? E então, assim, acho que essa é uma tranquilidade que a gente precisa ter. Às vezes a gente é ansioso, mas a ansiedade não é de Deus, né? As coisas acontecem quando tem que acontecer. E eu penso que foi um momento muito legal você estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Muito legal. O legal. tempo é o senhor da razão. Só o tempo volta para contar quem estava errado. E faz 120 anos que meu avô foi o primeiro 1% de crentes desse país. Entre eu e ele já tem mais de 60 milhões de pessoas que se converteram ao evangelicalismo. Então eu vi a efetividade do poder do evangelho na vida das pessoas. Hoje são mais de 30% do país crente, né? Talvez não renascidos ainda, mas já aceitaram Jesus, né? Já é bastante coisa. Mas eu tenho certeza que quando uma pessoa nasce de novo, tem duas provas dentro dela. Uma é o fruto do Espírito, que ela começa a viver o fruto do Espírito. Então quem não nasceu do Espírito não tem o fruto dele. São 9. E dons do Espírito, que é o poder sobrenatural, onde Deus ele compartilha, em parte, ele está impartindo em nós sua natureza onipotente, onipresente e onisciente. Os 9 dons do Espírito são dons de onipotência, onisciência e onipresença. Então, quem é nascido do Espírito sabe, lembra o dia, a hora e quando e com quem. Quem não é nascido, importa nascer de novo. É isso aí. Muito Obrigado. bom. Muito bom, muito bom. Obrigada, Cal. E com essa mensagem, acho que está excelente, né? Pra gente terminar. Comentem aqui o que vocês gostaram. Foi um encontro bem polêmico, né? Precisaríamos de umas 3, 4 horas aqui para a gente debater alguns assuntos, né? E aprofundar. Mas foi muito bom, muito obrigada. E até o próximo. Vai ter a versão 2, né? Vai ter que ter. A gente faz a versão 2, né? Até o próximo, né? Hoje foi qual? Você perdeu a conta? Hoje você não falou qual episódio que era, né? 16. Hã? 15º. 15º? 16º. 16º episódio, hein? Isso aí. Tá vendo? Fechou. Show de bola, queridona. Até. Até Tchau mais, galera. E até o próximo.